Dados da Organização Mundial da Saúde informam que no Brasil há 2 milhões de autistas. Para entendermos melhor sobre a ótica da medicina, eu conversei com a neuropediatra Marta Clivati sobre o assunto. Eu estou com a doutora Marta Clivati, que é neuropediatra, trabalha há quase 2 décadas com este tema, com autismo. Bom dia, doutora Marta, tudo bem? Bom dia. Doutora Marta, a senhora, como eu falei inicialmente, a senhora trabalha há muito tempo com pacientes autistas, Qual que seria a melhor definição para autismo? O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento, então ele é uma condição em que há uma alteração no desenvolvimento infantil, na área da interação social, da comunicação, fala, linguagem, e a criança tem um padrão de comportamento diferente, Ela tem um padrão restrito de interesse, então é uma criança diferente com desenvolvimento neurológico atípico. Agora é chamado de transtorno do espectro autista. Isso, é um pacote só, Então, nós médicos, nós nos guiamos por manuais, médicos internacionais para falar a mesma linguagem, então um padrão, de classificação diagnóstica, Então, nós nos guiamos pelo CID-10, que é a classificação internacional de doenças, que vai mudar, daqui um ano, 2, já vem o CID-11, e nós nos guiamos pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, da Associação Psiquiátrica Americana, que fala sobre os problemas de comportamento. Então, houve uma mudança nos critérios do DSM-5 em 2013 para 2014, porque nós tínhamos 5 diagnósticos dentro de um grupo chamado Transtornos Globais do Desenvolvimento, e que gerava muita confusão diagnóstica e, principalmente nos Estados Unidos, só se tratava integralmente, porque lá funciona plano de saúde, só se tratava integralmente uma condição. Então, você dava um diagnóstico e as outras não tinham um tratamento adequado, Então, para acabar principalmente com essa confusão de nomenclatura, autismo atípico, Asperger, exatamente, então foi se criado em consenso com os profissionais e pais, o termo transtorno do espectro autista, e nós classificamos ele como leve, moderado ou grave, grave ou severo, Então, para a gente ter uma noção, assim, de evolução, prognóstico, e para individualizar também o tratamento. É verdade que os sintomas podem demorar a aparecer? Qual que é o período em que os pais podem ter essa percepção de que algo não está certo? Eu sempre acho assim que a gente tem que sempre prestar atenção no que a mãe fala. A mãe sempre tem um sentimento, uma percepção se o filho está indo bem ou não. Então, o que a gente pode ver? Que uma grande parte das crianças com autismo, mais ou menos 70%, já tem sintomas no primeiro ano de vida. Então, a criança, ela pode ter, quando ela vai mamar, às vezes ela não fixa o olhar de uma maneira adequada, não é ausência, é uma coisa ser diferente, Essa criança não dá muita risada, é um bebê muito quieto, na hora de você brincar com ele, ele não levanta os bracinhos para você apegar, Não liga muito para a afetividade, e principalmente entre os 6 e 8 meses nós temos um mecanismo neurológico que nós chamamos de atenção compartilhada. A criança tem que olhar com você um evento e compartilhar uma emoção, então isso está prejudicado já nos bebês. Cerca de 30% das crianças com espectro autista têm um desenvolvimento normal, E por volta dos 18, entre 1 ano e 2 anos, elas têm uma regressão. Então, elas param de olhar, elas estão falando, elas param de falar, elas começam a brincar de uma maneira atípica, elas se isolam, Então, 1/3 das crianças podem ter uma regressão. As crianças com autismo, que eu sempre falo, são autismos, Elas têm evoluções ou prognósticos, variados ao longo do tempo. Então, tem criança que vai desenvolver de uma maneira melhor e outras não tão bem. E qual que é o fator principal? É o potencial intelectual, que muitas crianças com autismo, elas podem ter um atraso intelectual ou uma deficiência, e isso limita muito o desenvolvimento na vida adulta, e também se ela é verbal ou não. Então, a criança que desenvolve a linguagem, ela vai ter uma melhor evolução ao longo de sua vida e vai ser mais funcional. Certo. Tá?
E quais são os tratamentos que existem hoje para os diferentes níveis de autismo? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente sempre fazer um diagnóstico mais cedo, né? Quanto mais cedo você faz o diagnóstico, mais a sua intervenção é efetiva, porque o cérebro ele tem um maior potencial de moldagem ou de fazer, né? Aprender comportamentos novos e normais, quanto mais cedo você começa a intervenção. Então, tudo que você começa antes dos 3 até os 5 vai ter um resultado muito melhor do que se a criança já desenvolveu um padrão de comportamentos atípicos que você não consegue mais modelar. Tá? Então, é estímulo, mas só que o estímulo ele tem que ser um estímulo dirigido para aquele comportamento. Não é só estimular, só mandar para a creche. Então, tem que ser uma coisa mais direcionada, técnica. Padrão, né? Não, existem técnicas comportamentais e o que cientificamente está comprovado que mais dá certo é o que a gente chama de terapia comportamental. Né? Então, o que é a terapia comportamental? São técnicas de lidar com a criança e dar estímulos diferenciados. Isso deve ser individualizado para cada criança de acordo com o quadro clínico. Então, você vai estimular de uma maneira diferente através de técnicas da psicologia comportamental. O que dá certo, né, para tratamento de autismo cientificamente falando? A terapia comportamental, o atendimento fonoaudiológico e o tratamento de terapia ocupacional. Existem outras terapias, por exemplo, a musicoterapia, terapia com cães, ecoterapia, mas não tem uma comprovação científica. Então, essas 3 primeiras, que é cientificamente, né, a gente tem que proporcionar à criança de uma maneira efetiva. E, é claro, trabalhar com a inclusão. E nós não estamos na Europa nem nos Estados Unidos, que nós temos clínicas, né, que vão acolher essas crianças 20 horas por semana. Não existe isso. Então, nós temos que pisar o pé no chão, né, treinar profissionais, trabalhar com inclusão. Né? Inclusão é uma realidade e temos que treinar os pais para reconhecer comportamentos disfuncionais e eles também têm que repetir padrões de comportamento adequados para aquela criança, para que ela possa desenvolver todo o seu potencial. Tá certo. Obrigada, doutora Márcia, por sua colaboração. Eu que agradeço. Uma excelente semana. Tá? Obrigada, Soraya. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na volta você vai saber como um grupo de mães aqui de Cascavel se reuniu para oferecer apoio e informação para famílias de autistas. É rapidinho, a gente volta já já.